Bom, nesse momento, agora vocês já foram a campo, já fizeram todas essas questões que foram ponderadas aqui e vocês já estão analisando isso, porque a pesquisa termina em breve, né? Sim, ela termina agora no final desse primeiro semestre. Eu até acabei não colocando, Giane, que... Eu interrompi com a... não tem problema. Acabei não expondo que, nesse contexto também, nós auxiliamos as empresas a montarem uma equipe multidisciplinar que dê suporte. Isso é fundamental. Então, não basta somente incluir, por isso que o processo é de gestão, né? A pesquisa tinha uma relação forte com gestão. No momento em que você tem uma equipe multidisciplinar com vários olhares diferenciados, é muito mais tranquilo esse sujeito se dar bem no trabalho, né? E houve vários momentos de processos de sensibilização também, né? Sensibilização dos gestores e dos trabalhadores colegas. Em geral, os colegas não... quanto aos colegas não é muito problemático, mas os gestores, eles por um lado eles são cobrados por produção, por outro lado eles têm pessoas que em algum momento, principalmente no início, não rendem tanto quanto os demais, e há que se ter esse período de fato, né, como qualquer pessoa que entra precisa de um período de adaptação. Então, esse conflito do próprio gestor, né, foi bem interessante, porque nós trabalhamos isso durante esse processo todo, né? E, ao mesmo tempo, conseguimos construir um fluxograma de sequência, né? Desde a introdução, e esse sujeito, uma vez incluso, ele deverá não ser demitido, preferencialmente. Poderá acontecer por N fatores, mas sempre que possível, se ele não der certo numa função, ele poderia ser ocupado em outra. Então, achar o trabalho mais adequado a ele. E também, se ele for demitido, alguém ocupará a vaga dele. Precisará ocupar a vaga dele, que também deverá ser um deficiente. Uma pessoa com deficiência, né? Então, hoje, essas empresas que fizeram parte do projeto, que ainda estão no projeto, elas entenderam bem isso. São empresas tranquilas, são empresas que em uma tem aproximadamente 33, 34 e na outra tem 68 pessoas já inclusas, Os né? portadores, isso. As pessoas com deficiência, né? Então, isso já foi um avanço, né? Essas pessoas estão muito bem incluídas. Muito bem incluídas. E com esse processo de gestão na retaguarda, né? Então, está sendo muito bom. Bom, essa questão eu acho bastante interessante a gente destacar, a questão do mercado, da produção, a gente vive cada vez mais buscando resultados cada vez mais imediatos de produção e produção e produção. Então, eu queria que a senhora focasse um pouquinho mais de novo nessa questão que eu achei bastante interessante de salientar. Como é que foi recebido isso por parte dos gestores e até muitas vezes por parte da comunidade? Como é que é pela sociedade? Como é que é recebido essas pessoas dentro da própria empresa e como a sociedade vê toda essa questão que está sendo tratada? Olha, eu não poderia falar da sociedade como um todo, mas alguma perspectiva sim, né? A gente percebe todo esse movimento impactando na sociedade, né? Mas o que eu poderia te dizer é que, de alguma forma, existe um certo receio. Algumas empresas têm muita necessidade, querem as pessoas com deficiência dentro da empresa, e a própria família, às vezes, é um fator dificultador. Porque a família superprotege, muitas vezes, né? Ou essas pessoas ficaram em instituições por muitos e muitos anos. Muitas vezes não houve um preparo adequado para que elas possam chegar no mercado de trabalho um pouco melhor preparados, né? A própria escolaridade é baixa em geral, porque, na verdade, essas pessoas elas ficaram um pouco escondidas. A sociedade escondeu essas pessoas, as próprias famílias esconderam, de certo modo, essas pessoas durante muitos anos, né? Então, agora há essa oportunidade de pouco tempo para cá, né? Então, em outros países, a gente sabe, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que são países que geralmente há guerras, então as pessoas temos muitos amputados, muitas pessoas lesionadas no pós-guerra. Então, já é mais comum ter essas pessoas caminhando, fazendo parte do dia a dia, do cotidiano, caminhando na rua, indo para a escola, né? Aqui não era assim, até há pouco tempo, né? Então, agora sim, a gente vê muito cadeirante, a gente vê muito deficiente, mesmo aqui dentro da Fevale, nós temos vários alunos já com deficiência, né? E isso está cada vez se tornando mais tranquilo.
aos olhos dos outros também. E o preconceito está diminuindo. E na medida que esse preconceito diminui, tudo tende a melhorar. Para as pessoas, né, para o sujeito com deficiência, para a sociedade, para a empresa que admite essa pessoa, na escola onde essa pessoa estuda, né? Então são quebras de paradigmas que tem que acontecer, né? E me parece que isso está acontecendo. E que bom, né? Que bom, que bom. Notícia. Os preconceitos vão caindo, né? E se nós pensarmos um pouquinho mais, agora eu vou colocar um olhar um pouquinho mais filosófico sobre essa questão. Se nós olharmos filmes, né, onde nós temos as questões da monarquia, né, e se nós percebermos bem quem é que é o bobo da corte, geralmente é um anão, é uma pessoa com deficiência, né? Então nós temos isso embutido na sociedade, enraizado na sociedade, né? E em desenhos animados isso também está muito presente. Então, estava enraizado e está enraizado, só que muitas vezes a mensagem ela é tão sutil que nós não percebemos. Então, agora a mensagem tem que ser novamente, ela tem que ser acontecer no caminho contrário. Essas pessoas têm que estar na nossa sociedade com muita tranquilidade e o nosso olhar também tem que ser tranquilo em relação a isso, né?